Amém, irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 121. Esse é um versículo que Deus tocou no meu coração essa semana, principalmente nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento, nesse tempo que a gente está recluso em casa. Foi uma música que foi uma passagem da Bíblia que faz um tempo que eu tenho lembrado dela. No tempo que nós tínhamos uma banda no A Tudo Pelo Rei, eu, o Lucas, o Márcio e o Thiago Fernandes e o Daniel. E nessa época eu e o Thiago eram os maiores compositores da banda e tal, e eu lembro de um livro da Ruth Reifen, que é o livro Glória, que fala sobre adoração, sobre louvor. Ela falava que a gente tinha que, nós do louvor deveríamos, no mínimo, enquanto estivéssemos lendo o livro de Salmos, ler ele cantando, sempre cantando o livro de Salmos. E nessa época eu acabei fazendo uma melodia com esse Salmos. Eu não vou cantar ele hoje, mas me veio em mente o teor desse salmo, que é um salmo que traz uma mensagem muito importante nesse tempo hoje. Então abra comigo então lá, por favor, no Salmo 121. Que diz assim: elevo os olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo, não dormitará, não dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a sua saída, a sua entrada desde agora e para sempre. Deus tem nos dado, graças a Deus, essas oportunidades. Agora não estarmos juntos, dessas ferramentas de poder ouvir as palavras pela internet. E eu creio que Deus está nos ensinando nesse momento e literalmente de todo o coração está olhando para Ele nesse momento. Literalmente usar essa palavra como uma verdade e olhar para cima, olhar para os montes e nem que seja gritar em alta voz. De onde é que vem o nosso socorro? E nós vivemos isso. Nosso socorro vem do Senhor. Eu lembro de uma palavra que a pastora Mônica deu uma vez no culto, alguns anos atrás, que ela falava ela falou uma vez que um dos versículos que ela mais gosta é em Lamentações, que diz: venho trazer à memória aquilo que me traz esperança. E que o Senhor me trouxe nossa esperança vem do Senhor, nossa esperança vem dele. Nossa esperança é que tudo se solucione, tudo fique bem. E que em nome de Jesus, Deus venha abençoar nossas vidas. Vamos fechar os nossos olhos.
Deus, Pai, que queremos te entregar esse momento nas tuas mãos, Senhor. Venha visitar nosso coração. Vem visitar nossa vida, Pai. Vem transformar o nosso ser em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha abençoar nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha consolar nosso coração, Pai. Retirar todo o engano, Pai. Retirar todo o medo, Deus. Toda a tristeza, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar nossa vida, em nome de Jesus. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu me expirar, sopraste tua vida em mim. Tão bom pra mim. Oh, impressionante, invisível, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom. As 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Para sombra, escala a montanha, derruba muralhas, destrói mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala a montanha pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói mentiras a me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói mentiras pra me encontrar.
encontrá-lo, nem merecendo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Rendemos a Ti, Senhor. Nos rendemos a Ti, Senhor. Nos rendemos aos Teus pés. És tudo, Teu Senhor é tudo. Tudo que precisamos, Pai. Principalmente nesse momento, Deus. O Senhor é tudo. O Senhor é tudo que precisamos nesse momento de tribulação, Deus. O Senhor é tudo que nós precisamos, Pai, na nossa vida, Deus. O Senhor é tudo que precisamos em meio a muitos problemas, Deus. Em meio a cada problema. Sempre nesse momento, Pai, o Senhor tem provado o quanto o Senhor é bom, Deus. Que o Senhor tem guardado nossas vidas, como diz no Salmo 121, Pai. Que o Senhor nos guardará de todo mal, Deus, de todo mal. Nós queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor venha transformar nossas vidas, transformar nosso ser, Deus. Que o Senhor venha nos guardar, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui.
Senhor, eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, Pai. Senhor, vem encontrar a nós aquele verdadeiro adorador, Pai, que te adora em espírito e verdade. Vem transformar o nosso coração, Pai. Vem tirar todo o coração de pedra, Pai, para colocar um coração de carne, Pai. Que venhamos a cada vez mais depender mais de Ti, em nome de Jesus, Pai. Que não saiamos daqui, Senhor, depois dessa live, Deus, do mesmo jeito que começamos ela, Deus, mas que venhamos a ser transformados pelo Teu amor, pelo Teu coração, pelo Teu sangue, em nome de Jesus, Deus. Amém. 10, 4. Boa noite, amada igreja. Boa noite, a paz do Senhor. Espero que todos estejam vendo bem, escutando bem, tá bom? Aí, excepcionalmente, nesses dias, no conforto de seus lares, né? E, ao mesmo tempo, eu acredito que estão, assim como eu, ansiando pelo momento do retorno, para escutar o pastor Walter falando novamente, né? Olha para o irmão que está do teu lado, dá um abraço, diz que Jesus ama ele, né? Faz falta esse contato também. Mas nós continuamos sendo corpo, mesmo distantes, fisicamente falando, espiritualmente, estamos tão unidos quanto nunca, né? E assim permaneceremos até tudo isso passar. E orando, com certeza, para que toda essa questão aí de saúde pública, né, de saúde mundial, ela seja então vencida, passe, e com isso também tantas outras questões que vão se levantando. E nesse período, as famílias, as casas sejam fortalecidas, a própria igreja, e eu acredito que Deus tem instrumentalizado a igreja de uma forma especial nesse meio tempo. Amém? Assim nós cremos. Quero agradecer aí ao Marcos, que estava ministrando o louvor, né, muito abençoado, a cada irmão que está nos assistindo. E já aviso que eu não estou conseguindo visualizar nenhum comentário, nada que vocês estão colocando, não por mal, gostaria de poder estar manuseando isso, mas para evitar alguma lentidão na internet, algo do tipo, o celular, que é o meu, está sendo usado como câmera, né? E o Miguel está lá na casa dele, fazendo toda a assessoria e transmissão, e o celular da minha digníssima, ó, tô nervoso, esposa, está sendo usado aqui, onde eu tenho o meu esbocinho anotado, tá? Então, todo e qualquer comentário eu vou ler depois, mas que Deus abençoe vocês. Daí sejam bem-vindos a este momento, né? Estamos sendo corpo, cada um na sua casa, como disse antes. Então, amados, vamos orar mais uma vez, o Marcos orou, e vamos novamente nos colocar em oração, pedindo que o Senhor nos abençoe neste momento em que compartilharemos a palavra dele, que o nosso coração receba de uma forma muito especial e que seja como a boa terra, né? A semente, a palavra do Senhor, ela é boa, ela é eficaz, ela funciona. Agora, o nosso solo, o nosso coração, esse sim tem que ser bom, precisa ser cultivado,
adubado. Amém? Vamos orar para que ele seja preparado pelo Senhor. Então, Senhor amado, eu quero te agradecer por essa noite, quero te agradecer por todos os que estão envolvidos com essa transmissão, e não somente quem fez louvor, orou, quem está agora pregando, conversando, o Miguel, que está aí por trás da parte técnica também, Senhor, dando todo aporte em todos esses dias, mas por todos que estão envolvidos, Senhor, que estão assistindo. Senhor, em nome de Jesus, edifica o teu corpo, Senhor, que ele seja amadurecido durante esse período também, Senhor. Nós cremos, Senhor, cremos que tu podes, sim, fazer algo especial com a tua igreja, Senhor, que não será um tempo, Senhor, desperdiçado, não será um tempo de retrocesso, mas será, em nome de Jesus, um tempo de avanço, Senhor, em nome de Jesus, de edificação, de amadurecimento. Abençoa, Senhor, este momento da palavra. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu te peço, Senhor, usa os meus lábios e que cada coração, Senhor, que cada coração esteja pronto, Senhor, esteja com uma terra adubada, Senhor, esteja com uma terra afofada, Senhor, pronta para receber a boa semente, Senhor, que é a tua palavra, e que ela multiplique, Senhor, que ela dê frutos, Senhor, e muitos frutos em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. E tudo isso, Senhor, somente para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela própria possibilidade que temos de tecnologias e de nos aproximarmos e podermos manter esses momentos de cultos, através de transmissões. Nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, aproximadamente, 20 dias, ou pouco menos que isso, a pastora Rosane, ela ministrou num culto de domingo, ela ministrou esse último, mas no antepenúltimo, ela havia ministrado e conversou com a igreja, falou sobre o Salmo 51. Né? Eu gostaria de, hoje com vocês, voltar para esse Salmo, a gente continuar conversando sobre ele, tá bom? Aproximadamente 2 anos, com os jovens também, conversamos sobre isso, foi bênção. E como a pastora Rosane, ela disse, nós nos preocupamos com o coronavírus, nos preocupamos, né, com as pessoas que estão ao nosso redor, nos preocupamos com a economia e com tantas coisas que estão acontecendo, né, no mundo neste momento. Mas existe um vírus que ele é muito pior do que esse que aí está, que ele é muito mais letal e cuja enfermidade que ele causa, né, gera morte e um afastamento completo de Deus. E esse vírus é o pecado. E nós vamos ler novamente hoje uma parte do Salmo 51, tá? E vamos conversar um pouco sobre essa passagem, essa história, isso que a Bíblia nos traz. Se vocês escutaram agora um esperneio aqui, um chorinho de criança, é o Bernardo, ele estava batendo na porta querendo entrar e subir e provavelmente ver o que está acontecendo, né? Eu não me importaria de estar com ele aqui, já aviso para vocês, né? Não sou contra crianças, você sabe disso, sou professor e sou pai, mas se ele subir aqui é capaz de puxar celular, fone de ouvido, lâmpada, né? E por aí vai ser uma bagunça, tá bom? Então, eu tô trancadinho aqui dentro, não são eles estão ali pela casa correndo. Mas amém. Meus amados, então, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 51, e hoje vou convidar vocês a abrir as nossas Bíblias, aplicativos, enfim, em tantas outras passagens, tá bom? Eu vou fazer isso junto com vocês, estou com a minha Bíblia aqui, tá? Tá aqui marcada com um desenho da e-meia passagem. Tem irmãos que não gostam de colocar muitos papéis e lembrancinhas e coisas assim dentro da Bíblia, né? E é um jeito, é um estilo. Já eu tenho que me controlar, né? Eu tenho Bíblia que eu tive, né, que eu usava, que se chacoalhasse um pouquinho, caía umas 50 folhas de dentro dela, né? Eu tenho me controlado. Tem aqui um desenho da Aimee, outro do Bernardo, um desenho da minha irmã, e vou tentando, né, não colocar muita coisa ali dentro, para não sair voando por aí. Mas amém. Vamos lá para o Salmo 51.
Salmo 51. Bernardo está lutando para entrar no quarto. Salmo 51. Eu acho que eu bati na câmera aqui. Salmo 51, do verso 1 até o verso 5. Tá bom? Está escrito assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Olha só, gente, meus amados irmãos, é muito impactante esse salmo, como toda a palavra de Deus, tá bom? Toda ela é inspirada e deve ser usada para corrigir, exortar, ensinar. Mas aqui é algo muito tocante, porque isso foi escrito por Davi após ele receber uma repreensão dura do profeta Natã. E isso está registrado lá, esses capítulos que estavam lá em 2 Samuel, capítulo 11 e capítulo 12, vocês podem acompanhar em casa. E, gente, nós somos cristãos, nós temos o amor de Deus em nosso coração. Mas no momento em que estava lendo novamente, eu senti uma ira muito grande, né, do rei Davi, da atitude que ele tomou e daquilo que ele fez. Vocês conhecem a história do rei Davi, né? Ou a maioria de vocês conhecem, mas resumidamente, né? Davi, ele se enamora, se apaixona, ou então ele vê uma moça, a Batseba, tomando banho, né? No momento em que ele está dando um passeio pelo terraço dele. O exército dele estava envolvido com uma guerra, e curiosamente, o próprio rei Davi, que é um homem de batalha, não estava, né, nessa guerra, estava por casa. E normalmente os reis, eles acompanhavam as batalhas, as guerras, né? Então a gente já vê algo que está fora do que deveria ser o normal, né? E o rei Davi, então, ele vê Batseba tomando banho, ele deseja aquela mulher, pede para que seus servos tragam ela para sua casa, e ele se deita com ela, tá? E aí, até aí, digamos, não tá tudo bem, mas aparentemente para ele tá tudo bem, porque, né, dormiu com aquela mulher e ficou por isso, ninguém precisa ficar sabendo. Mas essa mulher engravida, Batseba, ela então fica grávida, e Davi procura maquiar esse erro dele. E o que ele faz? Ele chama, então, Urias, o Heteu, para que venha até ele, né? E aí ele pede para que esse homem vá para sua casa, que ele descanse, afinal ele estava em batalha, estava acampado, e esse homem, ele se nega, ele sai do encontro do rei Davi e ele dorme na rua com os guardas, com os servos, né? E o rei Davi, quando fica sabendo disso, no outro dia, ele chama Urias e pergunta como é que ele não vai, por que ele não foi para sua casa, não vai descansar, afinal ele estava em guerra, né? E Urias disse, não, se aqueles homens, os soldados estão lá acampados, né, dormindo fora de casa, longe das suas esposas, ao relento, como é que eu, né, em sã consciência, viria, né, falar com o rei e iria para minha casa, comer, beber, dormir com a minha mulher? Não está certo. E aí o rei insiste e naquela noite chama o Heteu, Urias, para jantar e embebeda o homem. E aí é interessante que mesmo estando bêbado, né, podendo estar fora de si, Urias, ele não vai dormir na sua casa conforme a recomendação do rei Davi. Ele é tão fiel à causa e tão fiel ao rei que ele, para isso, manter a sua fidelidade, ele desobedece
o rei. E ele dorme novamente na rua, dorme lá com os servos, com os guardas, e não vai para a sua casa. Então, Davi muda a estratégia, né, já que não consegue fazer com que o marido da mulher com quem ele se deitou durma com ela, para então acobertar essa gravidez indesejada, fruto de uma traição. Ele envia através do próprio Urias uma carta para Joabe, para o comandante, para que ele então desse um jeito de colocar Urias na frente de batalha para que fosse morto. Então, o próprio Urias carrega a carta que tem o plano da sua morte, né? Ele não viola essa carta. Eu fico pensando, se fôssemos nós naquele lugar, né? Será que não tentaríamos dar uma espiada, né? Por mais que ela viesse selada, abrir um cantinho, botar contra o sol, ler, né? Mas não, a gente vê que Urias ele não fez isso, tanto que ele seguiu todo o plano de Joabe, que na verdade era o plano do rei Davi, né? E aí, então, ele na frente de batalha, ele é exposto de tal forma, e para ser exposto até de tal forma, outros homens valentes são colocados, homens de guerra são colocados em risco e morrem, perdem suas vidas também. Eles se aproximam da muralha, do forte dos inimigos, né, a tal ponto em que eles são atingidos por flechas e alguns morrem, não somente Urias, né? Então, veja só, ao ler isso, que a gente lê isso lá em 2 Samuel 11, a gente fica chocado, né? Não tem como não ficar com vontade de pegar o rei Davi e de dar uma chacoalhada nele, né? No mínimo, certo? Porque é indignante o que ele fez. Tá? Ele, sendo rei, poderia simplesmente falar, olha, Urias, vai passear, cara, tô com a tua mulher, enfim, mas ele vai cometendo um erro após o outro para tentar corrigir uma coisa que já é insolucionável, né, por mãos humanas, não tem solução. Tá? E tem um comentarista bíblico que ele diz que esse Salmo, o Salmo 51 que a gente leu só os 5 primeiros versículos, tá? E eu vou explicar por quê. Que esse salmo é uma escada que começa em um poço horrível de lama suja e vai até as alturas ensolaradas de alegria, onde brota o cântico do pecador arrependido e perdoado. Então hoje, meus amados irmãos, essa quarta-feira nós vamos permanecer, né? Ou então partir dessas profundezas desse poço de lama suja, né? Então hoje nós vamos iniciar uma leitura aqui na quarta vida do Davi, que está no fundo do poço, carecendo de arrependimento. E depois que ele comete essas coisas, vocês vão ler em 2 Samuel, só para complementar essa parte, em 2 Samuel 12, o profeta Natan, ele repreende, ele conta uma história para Davi, e Davi se revolta com aquela história e diz que certamente aquele homem, né, de acordo com aquela história, deveria morrer, e Natan diz, olha, esse homem é você, e aí Davi ele cai em si, parece que desmorona, né, o mundo dele, tudo aquilo que ele havia tramado, de Deus a gente nada esconde, e ele percebe isso, e ele vê, né, os seus pecados sendo postos na mesa, à vista, e ele diz assim, em 2 Samuel 12, verso 13, então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. Então ele pecou contra o Senhor, ele vê que o pecado dele foi contra o Senhor. Amém, meus amados irmãos? E aí, após essa repreensão, é quando ele compõe esse Salmo 51 que a gente leu, e a gente vai agora lê-lo novamente em alguns pedacinhos, né, estudando os primeiros versículos e deixando o Espírito Santo falar ao nosso coração, para que nós possamos, como a pastora Rosane estava falando também, né, combater esse vírus que é o pecado e que ele atormenta a toda a humanidade. Não existe nenhuma pessoa que esteja imune a ele. Somente através do sangue de Jesus, amém? Então, meus amados irmãos, 4 passos Davi passou para reconhecer o seu pecado. Enquanto estava lá no fundo
daquele poço escuro, sujo, enlamaçado. E nós vamos hoje conversar sobre 4 passos para reconhecermos os nossos pecados. O primeiro, meus amados irmãos, é reconhecer que somente pelo amor de Deus somos alcançados em misericórdia. Tá? Davi, ele começa com um grito de socorro, pedindo ajuda divina, tá? Ele começa falando: compadece-te de mim, ó Deus, tá? O peso do pecado, ele faz com que a gente necessite desesperadamente de perdão, certo? Davi, ele sentiu esse desespero. E, meus queridos, se nós não sentimos esse desespero por perdão e por uma necessidade de arrependimento, de fato, nós não estamos muito bem. Nós temos que ser como Davi, né? Reconhecer, né? Pedir socorro, clamar, gritar ao Senhor, para que possamos, então, sermos encontrados. Não que o Senhor seja surdo, mas nós precisamos expressar o quanto somos pecador, expressar os nossos erros, conversar, nos abrirmos para o Senhor. Amém? Outra coisa que fica claro no verso 1 é que a base do perdão do Senhor é muito clara, está no próprio amor dele. Por quê? Está escrito assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão de tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Então é benignidade, é quem o Senhor é o seu amor que é capaz, né, de nos alcançar. Essa é a base para o perdão do Senhor, tá? E Davi, ele reconhece que se não for pelo amor de Deus, ele não vai alcançar a misericórdia. Se não for pela benignidade do Senhor, ele está frito, tá? E lá em Malaquias, a gente vê que Deus, no seu grande amor e misericórdia, né, na sua grande benignidade, ele consegue sobrepujar as nossas multidões de pecados, tá? Por quê? Porque Deus, ele não muda. E lá em Malaquias a gente vê isso, que está escrito assim: porque eu, o Senhor, não mudo. O Senhor, ele não muda. Ele é o mesmo desde o princípio dos tempos, da criação do mundo, desde Adão, desde Davi, e é o mesmo até hoje, certo? E a palavra diz no verso 1 ainda, né? Segundo a multidão das tuas misericórdias. E é muito interessante porque a gente vê o contraste que existe entre multidão de misericórdias e como a gente vê lá em Tiago 5:20, a multidão de pecados. Sabe, meus amados irmãos, nós estamos muitas vezes envoltos por uma multidão de pecados. É muito pecado. E somente uma multidão de misericórdias para poder sobrepujar, para poder conseguir liquidar uma multidão de pecados. E Davi, ele encontrou essa multidão de misericórdia. E seguindo, em quem nós temos baseado a nossa oração de arrependimento? Tá? Está em cima do nosso próprio sofrimento ou na certeza de que somente Deus e seu infinito amor pode nos alcançar? A gente vê que Davi, ele não fica se fazendo autocomiseração, né? Se achando um coitado, que ele é a última bolachinha do pacote. Não, ele reconhece que é Deus que o alcança e que ele necessita da misericórdia de Deus, que ele pecou contra Deus. Tá? Lá em Efésios 2, vamos abrir, eu estou abrindo aqui a minha Bíblia em Efésios. Vamos lá, estou abrindo com vocês. Eu poderia dizer que quem já abriu pode ler, mas eu não vou poder escutar. Então, pode ler, mas me escuta também agora, lendo. Lá em Efésios 2, 4 e 5, está escrito assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Amém, meus amados irmãos? É a grande compaixão do Senhor, tá? Que nos permite ter as manchas apagadas, tá? É a riqueza de misericórdia do Senhor e o seu grande amor, né, que ele tem por nós. É isso daí. É esse amor e essa misericórdia que a gente precisa encontrar.
e que Davi estava buscando, né? As manchas da minha rebeldia, desobediência, do meu pecado, elas são como a lepra, né? É como uma doença, ela vai se alastrando, certo? E lá no Antigo Testamento, não me recordo agora sem números que ele fala, eu me lembro até quando a gente fez um estudo com a pastora Mônica, ela trouxe esse estudo sobre lepra, né? Falava sobre lepra, e a palavra hebraica para lepra, acho que era saarat, né? E era para diversas doenças da pele na época, mas uma das coisas que a lepra faz, ela nos tira a sensibilidade e ela se alastra. E o pecado, ele faz isso conosco. Ele vai tirando a nossa sensibilidade. Quanto mais envolvidos com pecados nós estamos, menos a gente consegue se relacionar sadiamente com pessoas e menos nos relacionamos sadiamente com Deus. Ela tira a nossa sensibilidade e ela também vai se alastrando. E ela vai tomando conta da nossa vida e de áreas da nossa vida, áreas da nossa vida, ao ponto de que a gente não consiga mais controlar. E daqui a pouco tudo se desespera e tudo se perde. Um segundo ponto que eu quero ver com vocês, e só lembrando, né, hoje me dei por conta, e revendo essas passagens, e fazendo a leitura devocional que a gente tem feito da Bíblia, e aí já agradeço a tia Noel, a irmã Noeli, que tem compartilhado, as irmãs, pastora, né, os versículos da leitura diária com a igreja. Não sei se vocês já se deram por conta, mas nós já estamos, já lemos praticamente 1/3 da Bíblia. Então estamos no caminho. E se tu não começou a ler, se ainda não teve coragem, ânimo, eu te animo para começar agora. Começa da onde estamos e você vai estender no começo do ano que vem mais um pouquinho essa leitura e vai terminar a leitura da palavra em um ano também. Tá bom? Estamos avançando, amados. Amém, amados irmãos? Vamos chegar lá, né? No final do ano teremos completado a leitura. Amém. Voltando lá, nós precisamos reconhecer que somente o Senhor pode nos limpar. Somente o Senhor pode nos limpar. Vamos abrir novamente, deixa eu abrir aqui, lá em Salmo 51, no Salmo 51. Olha o verso 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Então, olha só a consciência que o rei Davi, ele tinha, né? Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Por que que Davi é conhecido como um homem, né, segundo o coração de Deus? Isso a gente sempre escuta, e eu já comentei isso mais de uma vez, vocês já devem ter me escutado falar. Mas é muito bonito, porque Davi, ele é tão humano quanto eu, é tão humano quanto você, né? Mas ele, apesar de estar tão suscetível a pecados e tanto que fez essas brutalidades, né? Ele se deitou com uma mulher que não era sua, ele matou um soldado de guerra e outros envolvidos com a guerra por conta dessa necessidade de matar Urias, enfim, tantas outras coisas, né? Mas ele sabia para onde correr. Ele entendia que é Deus, né? Que somente o Senhor poderia socorrê-lo. Amém? E nós entendemos isso também, pela graça de Deus, que somente Jesus pode nos limpar, nos perdoar. E no verso 2 ele cita assim: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Davi, ele sabia para quem ele deveria clamar por perdão. Somente no Senhor. Davi, ele reconhece que somente o Senhor pode lavá-lo de sua culpa, né? E pense em Davi, como eu comentei, né? Sendo traído por sua própria memória, pensando, enquanto estava escrevendo esse salmo, naquilo que ele havia feito, né? Ao justo Urias, né? Das mulheres que perderam seus maridos, dos homens que foram mortos na batalha por conta dessa situação, né? Dos filhos que perderam seus pais, tá? Tudo para que um homem fosse morto, para que o pecado do rei fosse encoberto. Então Davi estava carregando uma grande culpa, e enquanto escrevia esse salmo, devia estar se libertando disso, estava no fundo do poço, né, olhando para cima, né, e estava clamando para ser purificado do seu pecado. Lá em 1 João, vamos abrir rapidamente, 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, no capítulo 1, no verso 7, 1 João,
capítulo 1. Estou chegando lá. 1 João, capítulo 1, verso 7, está escrito assim: se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Davi estava no escuro, mas ele estava olhando para essa luz e querendo caminhar na direção dessa luz, tá bom? Estava correndo para a luz, ele queria sair desse fundo do poço escuro. E nós precisamos também aprender a sempre olhar para essa luz, né? Se tivermos cometido erros, ainda que não tenhamos cometidos, que achamos que não cometemos erros, né? Devemos procurar olhar para essa luz, né? Que é Cristo. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E Davi, ele clama, ele diz, lava-me completamente. E sabe, meus amados, somente Deus pode nos tratar como um todo. O Senhor, quando Ele nos trata, e se assim nós permitimos, Ele não trata somente um cantinho de nós. Como Ele nos criou, Ele nos conhece completamente, na nossa integralidade. Então o Senhor, Ele trata, se for necessário, assim, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Principalmente o nosso espírito, porque o nosso espírito ele está distante do Senhor. O nosso espírito está condenado à morte e separação eterna. Mas com Cristo, né, nós somos reconciliados. E aí nós temos essa cura que pode ser completa, sim. Através de Cristo, né, nós temos a restauração espiritual, a restauração emocional. Não adianta ficarmos amargurados, sempre podemos ser curados pelo Senhor, e até mesmo física. Se assim, né, o Senhor desejar, podemos ter as nossas enfermidades curadas. Por que não? Nós cremos que Ele tem poder para fazer isso. E aqui na Terra, e muitos outros testemunhos que temos nós mesmos, de irmãos e familiares e pessoais, sabemos que o Senhor Ele cura. Tá, amados? Outro ponto. Nós precisamos reconhecer que somos rebeldes e prontos para pecar. Lá no Salmo 51, no verso 3, 4 e 5, está escrito assim: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. E daí Davi diz assim sobre si: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Sabe, meus amados irmãos, nós temos que reconhecer, como Davi aqui, que somos rebeldes, estamos sempre prontos para pecar. A rebeldia, o comportamento de Davi foi contrário à vontade de Deus. Davi se opôs à vontade do Pai. Isso que a rebeldia ela faz, tá? A rebeldia faz com que nós entremos em posição com alguém que está em posição de autoridade sobre a nossa vida. Se aí me desobedecer, estará sendo rebelde. E com isso não vai ganhar nada, só vai perder. Né? O povo no deserto foi constantemente rebelde. E quem sofreu com a sua rebeldia foi o próprio povo. Né? Acabou colhendo para si os frutos dessa rebeldia. Agora que a gente está lendo, né, aí no Antigo Testamento, a gente tem visto, estamos vendo aí, né, o levantar de reis que se rebelam contra o Senhor, né, são rebeldes, eles adoram outros deuses, criam imagens e cometem erros que são vistos como rebeldia diante do Senhor. Tá? O meu pecado, Davi diz, está sempre diante de mim. E tem uma outra versão que diz: meu pecado me persegue todo o tempo. Né? E Davi continua: sou pecador desde que eu nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. E isso é fato, meus amados irmãos. O inimigo das nossas almas, ele nos tenta. E ele todo o tempo nos persegue. E vocês devem reparar, né? Parece até óbvio, mas é sério, que o inimigo ele não nos tenta, não fica nos tentando em áreas em que nós estamos fortalecidos e não temos problemas. Mas ele nos tenta com constância naquelas áreas em que somos mais fracos, em que temos dificuldades aí emocionais, em que temos problemas e traumas. É aí que ele gosta de apertar, certo? Ele é muito ardiloso. E ele vai tentando
contra as nossas vidas justamente onde nós temos mais dificuldades, tá? E é como Davi disse, o meu pecado me persegue o tempo todo. E se pararmos para pensar, nós temos constantemente ofertas ou o inimigo nos empurrando para uma situação que nós vamos acabar pecando contra o Senhor. E o pecado também, né, é esse pecado natural, essa separação que temos de Deus, né? Nós necessitamos e carecemos estarmos unidos em Cristo, através de Cristo com o Senhor. Mas através de Cristo nós somos unidos, definitivamente unidos. Amém? Mas precisamos lutar contra os pecados corriqueiros, contra as ofertas que o inimigo faz, né? Não devemos ceder. E aí, Davi, né, ele coloca diante do Senhor, né, que ele é pecador, né, e ele nasceu em pecado. E aí eu quero abrir rapidamente com vocês em Romanos 3. A gente vai ler Romanos 3 e 5, alguns versículos. Eu vou lendo, não sei se você abriu ou não, mas lá em Romanos 3, no verso 23, está escrito assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E no capítulo 5, no verso 12, está escrito assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque todos pecaram. Amém? Então, meus amados irmãos, o pecado, ele foi acreditado na conta de todo ser humano lá em Adão. Então, independente se você se acha pouco pecador, se acha muito santo, se conhece pessoas que talvez sejam extremamente morais, né, que não cometem erros, que são pessoas que aparentemente são boas, benevolentes, elas servem a causas humanitárias, não necessariamente essa pessoa não está mergulhada em pecados, porque o pecado ele foi acreditado a todo ser humano. E somente consegue quitar essa conta negativa, só conseguimos quitá-la através de Jesus Cristo. Ele quitou lá na cruz. Né? Nós comemoramos agora, nesse último domingo, a ressurreição, a Páscoa, né? E somente através desse ato da morte e ressurreição é que temos essa conta liquidada, né? Essa dívida. Portanto, meus amados irmãos, todos são vistos como pecadores diante de Deus. Nós carecemos da glória de Deus. Nós estamos distante dessa glória, não temos esse brilho. Todo homem, mulher, criança, vovô, vovó, todos nós precisamos de Jesus. Todos nós precisamos do perdão e misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Lá no Salmo, eu vou falar Romanos 3:10, desculpa. Romanos 3:10 está escrito que não há justo nenhum sequer. Romanos 3:10. Não há justo nenhum sequer. Salmo 53. Vamos abrir aqui também. Salmo 53. No verso 1, está escrito assim: diz o insensato em seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Meus amados irmãos, se estivéssemos nós atirados aos nossos pecados, sem a grande misericórdia do Senhor, sem o sacrifício de Cristo, com certeza estaríamos assim, né? Já não há quem faça o bem. E de fato, sozinhos, sem Jesus, não poderemos fazer o verdadeiro bem, né? Também lá em Eclesiastes 7, vamos abrir aqui, Eclesiastes, meu fugiu. Eclesiastes 7, verso 20, está escrito assim: não há nenhum homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Viu? É fato, está escrito na Bíblia. Então, não se ache, eu não devo me achar, né, bons o bastante para não pecarmos. Não há um homem sequer. Se pegássemos uma ilha deserta e colocássemos lá crianças, né,
bebês que de alguma forma fossem criados naquela ilha, sem contato com qualquer outro ser humano adulto, nós com certeza em 10, 20, 30, 40 anos teríamos lá um homicídio, teríamos lá traições, teríamos lá problemas. Por quê? Porque o problema está, né, lá no ser humano, tá bom? Nessa raiz, nisso que é inato, que vem conosco, mesmo sem nós querermos, tá bom? Que vem lá de Adão, tá? Mas Cristo, somente Cristo, né, é que pode mudar essa nossa condição. O Bernardo está dando oi aí. Agora melhor, não está roxo, né, está respirando bem. E meus amados irmãos, para encerrar, chegando aqui ao fim, né, quase, vamos ver mais um ponto que é: precisamos reconhecer que o nosso pecado gera não somente um conflito entre as partes envolvidas, mas ele gera um conflito com o Senhor. O nosso pecado ele gera um afastamento de Deus. Como eu havia falado antes, ele vai trazendo insensibilidade. E isso não nos afasta somente do próximo. Isso nos afasta, e é o grande problema, o pior de todos, nos afasta de Deus. E por isso o nosso pecado precisa ser tratado. Tá? Davi, ele diz: pequei contra ti, Senhor. Mas vamos pensar nós, né? Davi, ele se deitou com Batseba, ele cometeu ali um adultério, foi com ela, não foi com o Senhor. Ele enviou Urias para o fronte da batalha, e Urias morreu, homens foram mortos, como eu falei antes. Mas isso tudo acaba ferindo ao Senhor. Isso tudo é pecado contra o Senhor. Então, o grande problema não está somente no próximo que a gente fere, mas está porque a gente fere sim o próximo, isso é um problema, mas ferimos também ao Senhor. Estamos manchando o Senhor. Obviamente que o Senhor ele não muda, o Senhor ele não se torna pecador porque nós pecamos, ele não fica ferido, né, com chagas por conta do nosso pecado. Ele é perfeito, mas nós saímos daquilo para o que fomos criados. Nós fomos criados para honrar e glorificar o Senhor. E a partir do momento que os nossos atos fazem o oposto, nós estamos desviados daquilo que é a nossa essência. E de alguma forma estamos ferindo ao Senhor também. Então Davi ele exclama: pequei contra ti, né? O pecado ele nos afasta do Senhor, e isso, né? E isto acaba moendo o coração de Davi, porque Davi não se arrepende, não fica somente remoendo sobre aquilo que fez com o próximo, com os seres humanos que estavam ao seu redor, mas o seu coração começa a chorar e a doer, porque ele percebe que está longe do Senhor, né? Que ele acertou em cheio, deu um murro, acertou o coração do Senhor. E isso é o que faz com que ele sofra também. Meus amados, quando nós pecamos, quando nós erramos, nós precisamos sentir isso também. Não é assim para esmorecermos, muito antes pelo contrário. É para reconhecimento do quão mal nós somos e precisamos de Jesus. Lá em Isaías 59, esse eu tenho anotado aqui, então não vou precisar abrir, vou ler mais rapidamente. Lá em Isaías 59, no verso 2, está escrito assim: foram suas maldades que os separaram de Deus. Por causa de seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. Então, olha só o que Deus diz para o seu povo, né? Que dureza! E por quê? Por causa de suas maldades. Então, as nossas maldades, os nossos pecados, os nossos planos cruéis, e até mesmo aquilo que a gente acha que não é tão ruim, né, na nossa inocência, ou falsa inocência, né? Eu digo isso não falando de vocês que são falsos, mas digo até mesmo de mim, né? Que na nossa cabeça a gente acha que está sendo muito bom, mas infelizmente criamos uma falsa expectativa da nossa bondade, porque na realidade nosso coração ele é enganoso e muitas vezes nos conduz para um caminho mau, né? Então, lá em Isaías está escrito isso: foram suas maldades que o separaram de Deus, por causa de seus pecados ele se afastou e já não os ouvirá. Então, meus amados, nosso pecado ele vai gerando um afastar de Deus e vai fazendo com que as nossas orações elas comecem a ser impedidas, porque nós estamos sujos, estamos pecados, então nós precisamos pedir que o Senhor nos limpe,
e limpe a nossa comunicação com Ele. Amém? E por último, para encerrar, nós precisamos, meus amados, fazer o quê? É correr para Jesus. Nós temos livre acesso a Cristo, como nós lemos em 1 João. Ele é a luz. Nós precisamos correr para a luz. Nós precisamos buscar sair do fundo do poço, olhar para cima. Somente um lugar pode ser visto, que é o alto, né? É da onde vem a luz, e para lá que a gente precisa correr. Nós não estamos somente prestes a cometer, tá? Erros a todo momento, mas a nossa natureza ela está mergulhada em pecado. Portanto, precisamos urgentemente de reconciliação com o Senhor. E isso, meus amados, é todo dia. É todo dia. Talvez em algum momento ele tenha discutido, até falado uma palavra áspera para sua esposa, para um filho, e nisso já é lá o Adão se remoendo, aquela velha natureza, tentando sair. Nós precisamos quebrar isso, precisamos cortar isso em nossas vidas. E mais, por mais que Deus queira nos perdoar, não pode fazê-lo enquanto não houver confissão. Sabe, meus amados, importa que a gente confesse. A gente precisa confessar os nossos pecados. Precisamos fazer como Davi fez, clamar ao Senhor, tá? E se colocar diante de Deus e dizer, olha, Senhor, não há em mim possibilidade, somente o Senhor, somente no Senhor. E nós precisamos correr para Deus, assim como fez Davi, porque nós necessitamos do perdão divino, precisamos da reconciliação. E como Davi gritou, compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Amém, meus amados irmãos? Que esse seja um texto que a gente reflita. Convido vocês a lerem novamente, a lerem o Salmo 51, todo ele, e leiam 2 Samuel 11 e 12. Vão ficar bem por dentro daquilo que a gente estava conversando hoje. Meditem nisso. Amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor amado, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. Te louvamos, te bendizemos, porque são histórias reais de um Deus real, e histórias que nos mostram uma cura, uma restauração real, Senhor. Que em nossa vida, Senhor, aquilo que está quebrado, aquilo que precisa ser consertado, seja consertado no nome de Jesus, Senhor. Que exista e que haja reconciliação em nossa vida, reconciliação contigo, Senhor. Que nós sejamos sarados dos nossos pecados, das nossas práticas pecaminosas, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Muda, transforma o nosso coração. Nós confessamos diante de Ti, e eu peço, amado irmão, coloca diante do Senhor, né, os seus pecados, aquilo que lhe aflige, aquilo que te atormenta, o pecado que te persegue. Coloca isso diante do Senhor. Senhor, cura os nossos corações. Nós te pedimos, nesse tempo em que temos vivido maior tempo de estarmos em casa, isolados, Senhor, que possa ser um tempo também de reflexão. Estamos mais tempo conosco e contigo, Senhor, sozinhos, talvez. Então, Senhor, que reflitamos, Senhor, a respeito da nossa própria existência, dos nossos pecados, das nossas atitudes, das nossas ações, dos nossos desejos, Senhor, dos nossos relacionamentos. E nós te pedimos, Senhor, nós te pedimos, compadece-te de nós, Senhor, que somos pecadores. Nós te pedimos que o sangue de Jesus venha sobre as nossas vidas e nos restaure, Senhor, nos restaure a comunicação com o Criador. Em nome de Jesus, Pai, apaga de nós todo o pecado. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amados irmãos, anotei aqui alguns pequenos recados para lembrarmos. Como eu falei, permaneça perseverante na leitura da palavra. Já lemos aí 1/3 praticamente das Escrituras, né, até o momento. Se não começou, começa da onde estamos e termina um pouquinho depois, não tem problema, mas persevera, tá bom? Também persevera no propósito de oração que nós estamos fazendo, né? Ali quem está no grupo do WhatsApp da igreja tem acompanhado, são 40 dias de oração, tá? Começou no dia 1º de abril e vai até o dia 10 de maio. Tem ali uma escala com horários. Se não pode participar daqueles horários, faça um horário alternativo, mas esteja em oração. Amém? Clamando
pela nossa terra, clamando pela igreja, tá bom? O pecado, ele tenta e ele acaba se infiltrando em diversos aspectos da nossa nação e muitas vezes da igreja. Nós precisamos orar e repreender tudo isso. E nós temos orado pela igreja, temos orado pelo nosso país e vamos permanecer no propósito. Amém? Também, se você tem alguma contribuição, quer fazer alguma oferta, dizimar, né? Faça com liberdade através de algum aplicativo para fazer a transferência, enfim, ou através da internet. O Miguel tem lançado aí na nossa rede social que temos usado para isso, que é o WhatsApp, para essas comunicações mais próximas ali entre a igreja. Então, qualquer coisa, busque ali as imagens onde tem os dados bancários e faça a sua contribuição com liberdade, né, em amor, tá bom? Também, outros compromissos da semana, sexta-feira teremos oração, acredito que vai ter alguma transmissão, mas esteja em oração, sempre, e de uma forma especial na sexta-feira, em que estaremos como corpo, ainda que cada um na sua casa, estaremos orando, amém? Tem uma igreja que fez uma campanha em que eles dizem assim, estaremos reunidos nesse lugar chamado, ou que se chama oração. E na sexta-feira de noite, nós temos nos encontrado, amém? Neste lugar chamado oração, tá bom? Que transpõe barreiras, transpõe, né, limites humanos. É um lugar que está muito além disso, né, dessas barreiras. É um lugar especial, de refúgio. E lá nos encontraremos também sexta-feira. Sábado teremos um encontro dos jovens, tá? Ou na real vai acontecer por aplicativo de conversa simultânea, vídeo, tá? Vamos divulgar agora até o final da semana. Acredito que a conexão será feita via Skype, então fique tranquilo, a gente vai conversar ali no grupo de jovens, tá bom? Às 7 horas da noite. E no domingo, também às 19 horas, tá bom? Teremos o nosso culto e estaremos nos reunindo novamente via aqui aplicativos, Facebook, YouTube. Vocês vão poder acompanhar as mensagens. Até o momento em que estaremos reunidos novamente e que poderemos nos abraçar. Eu até fico pensando nesse dia do reencontro, se não teremos um pouco de medo, né? De apertar a mão, de dar aquele abraço. Mas eu acredito que como vamos estar livres para nos encontrarmos, vamos poder dar um abraço bem apertado, né? Chinchado, com muito amor, poder orar com os irmãos pessoalmente, isso é muito bom também. Amém, amados irmãos? Então, que Deus te abençoe, abençoe o restante da sua semana. Nos encontramos novamente, se não através de ligações, de WhatsApp, via YouTube, Facebook ou algum outro lugar. Mas estamos juntos, somos corpo de Cristo e permaneceremos assim. Amém, amados irmãos? Essa é a igreja, corpo de Cristo, é a noiva, e nós fazemos parte dele. Deus abençoe. Um grande abraço. Até mais.